Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só rebanho, um só aprisco, sem congregação não há salvação, é só de lá que o Senhor Jesus está, é lá na congregação. O caminho certo, a graça maravilhosa. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você tem os santos palavrões, mas só aqui também você tem bolos, pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos. Só aqui o canal que mana leite e mel tem o trigo, a lentilha, o milho, a cevada, o centeio, a aveia, as favas, as uvas, os figos, as romãs, as tâmaras, azeitonas, vinho aromático do mosto de romã. Aqui, só aqui, você tem essas especiarias, tudo temperado com especiarias, só que você tem esses grãos, os santos grãos, para se fazer o pão quentinho do céu. Aqui você come e é de verdade. Não é comer isopor, cacto que você vê por aí, não. Tá afim de ouvir uma sacanagem aqui? Tá afim de ouvir uma... o desespero dos caras chega a ser patético. Não, e tá só começando. O quê? Tem o quê? Acho que não tem nem 2 anos que começou a chover. Fazer correnteza e aí bater contra o muro, que nem o Senhor Jesus falou. Primeiro começa a chover e aí vai preocupando. Quando começar a fazer a correnteza forte, vai preocupando. E aí a correnteza aumenta e aí vira tempestade e aí bate e leva a casa embora com CCBista e tudo. Está escrito o que o Senhor Jesus falou, sabe? O Senhor Jesus falou, mas está aqui nos profetas o que o Senhor Jesus falou. Eu vou lhe mostrar um áudio aqui do culto ontem, lá no Jardim Paulista, onde o leão velho, aquele que não se deixa mais admoestar, ele soltou essa aqui, que você vai ouvir. Cara, é tão ridículo, é tão patético, é tão sem vergonha, e é o desespero. E como eu já disse, não tem nem 2 anos ainda. O grosso ainda está por vir. E por que esse ancião está desesperado assim? É porque, meu filho, eles não têm, começou a perceber que está faltando o que dizer para os pecadores CCBistas. E aí, a única chance que eles têm é o quê? É botar a culpa no povo. Porque não tem mais. Já, só é culpar o povo. Como eu já disse aqui, o Salvatore, os presidenciáveis, e agora isso aqui. Escute. Escute a sacanagem. Agora na palavra, tem a palavra, começando a silêncio. Culto CCB Jardim Paulista ontem, o Pauloca lá do Paulista, ele veio aqui, Resolve. Mas comunhão, fé em Deus, fé em quem prega. Fé em Deus, fé em quem prega. Escute. Se você não tem fé em que você ouve, não adianta você vir aqui. Se você não tem fé... Não, você escutou? O áudio não tá bom, não. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Se você não tem fé em que você ouve, ele quer que o cabra tenha fé no cara que está pregando, no caso ali, ele... Não, ele quer que o CCBista, para conseguir, o CCBista sai de casa, bota aquele terninho dele. Ou se tiver carro, aquele carrinho dele 1.0 comprado em 200 anos para pagar. Para ver que a prestação está até atrasada. E ele está comendo salsicha com ovo. E aí,
ele quer melhorar de vida, ele quer que o Senhor pague a prestação do carro dele. Ele que comprou o carro pela fé. Não, o CCBista comprou o carro pela fé. Não, que pela fé o cara compra o carro. Pela fé o cara que compra aquele apartamentão lá na planta. Mocidade, moço, vai casar, apartamental. Pela fé ele compra aquele apartamento. Pela fé ele compra o carro. Sabendo que os parentes dele e os parentes dela vai patrocinar o resto. Um dá uma coisa, dá outra, um dá o liquidificador, outro dá a cama, outro dá a mesa, outro dá a cama box, outro dá o guarda-roupa, enfim. E aí, pela fé, ele compra apartamento. E em 200 mil anos para pagar. Pela fé, o CCBestinha também compra o carro. Em 10 anos para pagar. E aí ele fica com o orçamento na pendura. O orçamento dele está fechado. Ali por 5 anos, aquele orçamento dele está fechado. Não dá mais para manobrar, não tem mais como fazer. Tá igual. Tá? Então o CCBista tá endividado até os dentes. Aí o que ele vai? Ele vai na congregação. Buscar a palavra porque ele quer que Deus ajeite a vida dele. Porque ele se enrolou todinho. E aí ele quer que o Senhor resolva a parada. Aí ele vai buscar a palavra. E aí chega lá, escuta o caba falando que se você não tem fé em quem você ouve, ou seja, na pregação dele, você ouve, não adianta você vir aqui. Não adianta você vir aqui. Ele quer que o cabra, que esse CCBista, endividado até os dentes, se enrolou na vida até os dentes, porque buscou as demais coisas em vez de dar o reino do céu, a justiça. Ele quer que o CCBista tenha fé no que ele está pregando. Senão não adianta ir ali. Cara, se o cara já está assim na vida, é porque justamente ele não está nem aí para a fé. O objetivo dele não é nada de fé, nunca foi fé. É por isso que ele está se enrolando. É por isso que o CCBista se enrolou na vida. Aí, ele quer, o ministério quer que o CCBista tenha fé na pregação, no cara que está pregando. Como se isso existisse, fé e pregador. Sabe? É uma coisa tão ridícula, tão patética. E essa porra aqui, velho, tem 700 anos de ministério. Mas é um cara assim tão idiota. Tem um adjetivo patético. Sem vergonhice aqui. Sem vergonhice. Não tem vergonha de pregar uma porcaria dessa. Ele quer, velho, que o CCBista tenha fé na pregação dele para que a coisa aconteça. Aqui, ele quer botar a culpa em quem está indo congregar, porque ele não tem resposta para a situação. Porque a situação, o 3 de Eclesiastes, pegou ele e todos esses vossos capetas do ministério com as calças na mão. Pegou eles de surpresa. Eles não sabem o que falar, o que pregar, então joga a culpa no CCBista. Se bem que é bem feito mesmo, pau no rabo deles. Escute. Escuta a bagaça aqui. Fé em Deus, fé em quem prega. Se você não tem fé em que você ouve, não adianta você vir aqui. Ele quer que o CCBista tenha fé no que ele ouve, ou seja, no cooperador de jovem, no diácono, tem diácono aí que prega. Então ele quer que o CCBista tenha fé na pregação do ancião, como se isso fosse alguma coisa. Isso não existe. Quando Eliseu pregava, quando Elias pregava, Elias, quando pregou lá nos profetas de Baal, ele não perguntou se os caras estavam crendo ou não. Ele disse aqui, ó, ele disse, joga água aí. Jogou, deixa mais úmido, joga mais água aí. Joga mais água nessa lenha aí. Que era para os caras, se aqueles profetas de Baal crescem em Deus, não estaria fazendo, não estaria pecando dia a dia como estavam pecando. E aí Elias, para ainda mostrar
Elias não perguntou, nenhum profeta de Deus perguntou se o povo cria no que ele estava pregando. Eles pregavam e foda-se você se não cresce, rapaz. Não existe isso. José, quando disse para Jacó, José, quando ele disse para Jacó, que Deus tinha mostrado um sonho para ele. E aí ele sonhou que viu os irmãos se inclinando perante ele, e Jacó e a mãe. Ele perguntou se alguém cria naquilo. Outros profetas perguntaram se alguém estava crendo naquilo. Nunca pergunta, meu filho. Não existe esse negócio de você crer no pregador para a coisa acontecer. Isso é conversa furada, isso é conversa vagabunda, pai. Isso é pregação idiota, babaca. Que cara mais sem noção. Essa porcaria tá há 200 anos no ministério, pai. Vem falar uma besteira dessa, que você tem que crer no pregador, tem que crer no que o pregador está pregando, para aí a palavra se cumprir. Por quê? Porque esses caras já estão começando a ficar desesperados por não saber mais o que falar. Então, como eles não têm mais o que falar, para edificar ou para enganar o povo, para edificar não, para enganar o povo, então eles põem a culpa no povo. Porque aí o povo, o CCBista, aquele que está ali endividado, que comprou meio mundo de coisas pela fé, viajou pela fé, comprou carro pela fé, está endividado, a vida está instável, está balançando. Como ele não tem mais nada para dizer para o CCBista, aquele CCBista lá que está doente, está enfermo, está tomando remédio, precisa fazer cirurgia, precisa fazer tratamento, o remédio é caro, e não sei o quê, e aí não tem mais nada para dizer para ele. Então diz para ele que ele não tem obra, que não vai abrir portão nenhum, que o Senhor não vai virar mais o cativeiro, que o Senhor já não vai mais fazer as obras, que as promessas não estão acontecendo porque o CCBista não crê no pregador que está pregando, botando a culpa no CCBista. 100 anos de engano, enganando o CCBista, e agora o CCBista é culpado ainda. E eles pousam de inocente. Não. É mole, velho. Não, o que você acha que vai acontecer com um cara desse? Perdendo tempo. Tá perdendo tempo. 100 anos perdendo tempo. O povo crê em Moisés e crê em Deus. É um conjunto de crenças. Por que o povo cria em Moisés? Porque Moisés fazia as coisas e o povo via que Moisés era de Deus. Por que o povo creu em Josué? Quando Deus disse, Josué, você agora vai liderar o povo. E aí o que foi que Deus fez para o povo crer em Moisés? Abriu o Jordão. E pegou lá as pedras. Está aqui as pedras do Jordão. E fez lá milagre. E aí todo o povo creu que Josué era de Deus. Quando Deus operou Moisés no Egito. O povo viu. E operou passando no Mar Vermelho. O povo viu. Operou lá nas Cordinizes. Todo o povo viu. Operou lá, batendo na rocha e saindo água. O povo viu. O povo viu vários milagres de verdade. Todo mundo viu que foi Deus que operou por Moisés. E esses vossos capeta do caralho, quem que viu alguma coisa deles? Só vê essas porra mentindo. Aí vão nas merda de reunião ministerial. Aí vem um ancião lá da casa do chapéu, vem lá do Acre, outro vem lá do sei da quanta, e aí fica jogando testemunho de terceiro, repassando testemunho de terceiro. Ah, teve um ancião em uma cidade que ele contou uma obra lá, e aquele ancião daquela cidade já viu de outro lugar, e ninguém sabe de cidade, ninguém sabe de nada do milagre, é só disse-me disse, inventado. Os milagres que o Senhor fez com os apóstolos, todo mundo viu. Os milagres que o Senhor fez com os profetas, todo mundo viu. Viu lá
quem cria em Deus, que estava do lado de Elias, e viu lá os vagabundos que eram discípulos de Baal. Todo mundo viu. Quando Eliseu operou, todo mundo viu. Quando os profetas de Deus operaram, todo mundo viu. Quando eles falaram, todo mundo viu. Já vossos capeta em Cristo, quem viu alguma coisa? Não viu nada. Eles ficam ali falando em nome de Deus, mentindo e enganando. Esse povo da congregação, eles passaram, velho. Vou botar aqui por baixo uns 60 anos, só contando testemunho vagabundo. Testemunho de que você ia no culto congregar, aí tá lá um CCBista. Ai, mandada, não é fácil levantar aqui não. Vou contar umas obras que Deus fez aqui. São muitos milagres, são muitas maravilhas, são muitas obras. Se eu fosse contar tudo, eu passaria a noite inteira aqui contando obra. Mas se o Senhor me traz uma parte aqui, eu vou contar como Deus me chamou na graça. O cara tem muitos milagres, muitas obras, muitas maravilha, e aí ele conta como Deus chamou ele na graça, e aí ele conta como foi selado com a promessa. Um cabra que tem muitas obras, muitas maravilhas. Se eu tivesse muitas obras, muitas maravilhas, ia contar que Deus tem me chamado, como Deus tem me chamado na graça. Então, esse povo se diz que tem muitas obras, muitos milagres, muitas maravilhas, agora estão aí nessa situação. Cadê as obras? Cadê as maravilhas? Porque se você viu o mar abrir, se você viu comer o cordeirinho no deserto, no lugar que não tinha comida, se você tomou água da rocha porque não tinha nenhum tanque, nenhum poço, e só tinha lá uma rocha e você bebeu água dela. Se você viu isso, é claro que você não vai se preocupar com qualquer coisinha. Porque você já viu, você já comeu cordeirinho no deserto. Onde não tinha, você não caçou e comeu cordeirinho. Você não tinha água no filtro, na torneira, no poço, e você tomou água. Se você tivesse visto essas obras, você viu. Se você tivesse visto o mar abrir de verdade na sua frente, você vai se incomodar com qualquer coisinha? Não, pô, você viu o mar abrir na sua frente. Se você viu o Jordão da enchente, imagina um rio, atravessar um rio já não é fácil, um rio normal. Imagina um rio na enchente, um rio Piracicaba, um rio Tietê, um rio São Francisco, na enchente. E você viu o rio fazer parede e você passar no meio. Você viu isso. Aí depois você vai ver qualquer coisinha de dificuldade na sua vida, você vai temer? Se você viu coisas inexplicáveis. Por que esses CCBs estão assim? Se eles têm obras, milagres, maravilhas, já viu câncer ser curado, arrancado com raiz e tudo, já viu o defunto ressuscitar, já viu isso, já viu aquilo. Por que agora eles estão como estão? É porque essas porra não viram coisa nenhuma, rapaz. É tudo mentira essa merda. Sabe? Tudo essa farsa. Agora, como esses caras do ministério, eles não têm mais, não estão acabando o poder, está acabando o poder de persuasão, de ilusão. Aí só resta botar a culpa no próprio povo que eles guiaram para o precipício. E aí diz que se você não crê, não vai cumprir. Cara, tem coisas na Bíblia que não tem como você crer se eu pregar assim, você dizer, não, cavaleiro, não, será que isso é possível? Não interessa se você crê ou não crê. Se você for digno, se você for merecedor, vamos dizer assim, não vou entrar no mérito não. Se você for digno e merecedor de uma obra, de uma maravilha, não interessa se você não crê ou não. O Senhor vai fazer. Porque imagina se alguém disser para você que aquele mar ali vai se abrir. Claro que você só vai crer, cara, é um mar que está na sua frente.
eu vou crer que aquele mar ali vai abrir e eu vou passar ali? É claro que sua fé não alcança tal coisa, porque se fosse assim, Deus não faria com ninguém, pô. Imagina ressuscitar um defunto. Como é que você vai crer que aquele defunto lá de 4 dias, que nem Lázaro, vai ressuscitar? Imagine dissesse assim, ó, vou ressuscitar aquele defunto. É claro que você vai ver o defunto ressuscitando e você vai dizer assim, não acredito no que estou vendo. Sabe essa expressão, não acredito no que estou vendo? Que coisa, meu filho, acima da sua capacidade de crer. Mas se você for digno e merecedor de ver aquela obra, o Senhor vai fazer, independentemente de você crer ou não. Mas aí é da sua dignidade, é da sua ligação íntima entre você e Deus. Aí, mas se for pela sua própria fé, lógico que não. Mas aí é a sua intimidade, é perante a sua obediência que você tem com Deus. Aí o Senhor faz para você, sabe? Aqui no caso aqui, o ministério fala isso para jogar culpa pro povo, porque sabe que o que ele está pregando ali é conversa fiada, não é nada. Por que está sendo revelado agora a farsa? Porque chegou o tempo real, meu filho, o tempo de acertar a conta. E no tempo de acertar a conta, a ilusão, a falsidade, a enganação vaza fora. Fica só a realidade. Como chegou na realidade, agora é o quê? Sabe? Lembra daquela palavra lá de um glória chama outro glória? Um aleluia chama outro aleluia? Então lá, ficava o CC besta lá, o pregador lá agitando a galera, e o CC besta, glória a Deus, outro glória a Deus. Aí começava aí o pregador, um glória chama outro glória, um glória chama outro glória. Aí um começava a manifestar tal linguagem, aí outro começava a manifestar também, blá 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 blá. Lembra? Um glória chama outro glória, um aleluia chama outro aleluia. Está sumindo isso. Porque naquele tempo, o CC besta comprava um carro e ele pagava. Tinha emprego, a vida dele funcionava, a doença era pouca. Se tivesse uma necessidade, corria atrás do parente, se não ia no banco refinanciar, refinanciava, negociava, então, e aí o CCB ia vivendo normalmente. Então aí eles atribuíam isso à glória, a milagres, maravilhas. E aí um glória chamava outro glória. Aí um aleluia chamava outro aleluia. Mas agora que chegou, não tem mais um glória chama outro glória. Não tem mais o aleluia chama outro aleluia. Agora está todo mundo moribundo. Está todo mundo lá murcho, que nem a Eva do telhado. Eva do telhado não tem raiz. Então vem dar um sol de meio-dia, pá, seca a árvore, murcha. Então você besta está que nem Eva do telhado. Chegando o sol, e aí ele está murchinho. E aí, como o pregador, o desgraçado que está pregando, está vendo que a coisa está ficando preta, então joga a culpa no CCBista dizendo, ó, se você não crê, não vai cumprir. E aí ele quer que o CCBista creia no que ele está pregando. Primeiro que é uma vagabundagem verbal, não existe isso. Segundo, ele põe a culpa no povo. Não vai acontecer nada. É isso que resta para eles. É botar a culpa no próprio povo que eles jogaram no abismo. Ó, lá no tempo dos profetas de Baal, que o Senhor falou aqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar mais um pouquinho do áudio aqui. Está falando? Quem esteja libertado? Tem que ser interpretado. Uma busca. Uma confirmação, uma promessa, uma evidência de Deus sobre a tua vida. Tem que mostrar um dia. Continua orando. Se não falou, não falou, busca outro dia. Busca o seguinte. Busca outro dia. Seja em todo lugar. Aí ele fica pregando essas merda. Aí fica pregando essas merda.
Aí o povo não reage no glória, aí ele diz, vocês ficam tudo quieto. Que ele quer pregar uma porcaria dessa e quer que o povo dê glória e aleluia. O glória e aleluia aqui é para corroborar no que ele está falando. Só que o povo não estão mais nessa. Passou esse tempo, acabou esse tempo. Então o povo fica quieto, porque não está vendo resposta nenhuma, só está vendo ali um monte de palavra e nada acontece. Aí o povo não reage, não dá glória, não dá aleluia. Aí ele diz, vocês ficam tudo quieto aí. Entendeu? O cara ainda fica irritado. Porque ele fica falando as merda. Olha, escuta aqui. Olha o que ele disse aqui, ó. Escuta. Uma busca, uma confirmação, uma promessa, uma sentença de Deus sobre a tua vida. Tem que buscar. Um dia. Continua orando. O Senhor falou? Não falou? Busca outro dia. Busca no dia seguinte. Busca outro dia. Então o CC Besta vai congregar, que lá no Jardim Paulista é quinta, sábado, domingo. Aí o CC Besta já está há mais de um ano assim. E aí, nada, já está desfalecendo, já está desanimando. E aí, agora, então esse CC Besta, o Glória, chamou outro Glória, sumiu, agora é um desânimo, chama outro desânimo, um desânimo chama outro desânimo. O CC Besta já não está reagindo, porque já está cansando, começou a cansar. E aí, como ele não tem palavra para persuadir o CC Besta, porque uma coisa é você tapar o sol com a peneira quando as coisas estão fluindo. Outra coisa é você tapar o sol com a peneira na tempestade. Como ele não tem, e aí busca outro dia. Ou seja, aqui ele está tentando levar o CC Besta na conversa. Ou seja, continuar a fazer o CC Besta congregar. Esse é o que a Bíblia chama do profeta de Baal, do falso profeta. Que nem está escrito aqui, ó. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o povo de Israel. Esses caras do ministério, eles profetizaram em nome de Deus há mais de 70 anos, vai. E aí, só que esse é o problema do povo. Nesse tempo também dos profetas. É que os caras vão fazendo isso, iludindo o povo, enganando o povo, furtando o coração do povo, com falsas profecias em nome de Deus. E aí eles se esquecem que Deus tem um tempo determinado, estabelecido para acertar as contas. E aí eles vão prosperando, enchendo igreja, coleta, grana, e aí eles se esquecem do tempo determinado que chegou. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. O que é esforçar aqui? Quando um cara, um cooperador jovem, um ancião, eles esforçam as mãos de quem está pecando. O que é esforçar as mãos aqui? É passar pano na cabeça, é elogiar o CC Besta para pegar grana, é afagar o CC Besta, é afagar quem está ouvindo ele. E aí acaba esforçando as mãos. Não é falando a realidade, é lambendo o CC Besta. É por isso que eu sempre falo aqui, cuidado com picareta que fica dizendo que você é o filhinho do papai. É o filhinho do papai do céu, que é o queridinho da mamãe. Mamãe palavra. Que você é o Jesus Cristinho que morreu lá no duro madeiro da coisa e você já está salvo porque ele pagou tudo lá e você pode continuar fazendo sua sacanagem. E você sabe do que eu estou falando. Então, cuidado com esse picareta, sabe? Então, quando a pessoa prega o que você quer ouvir, ele está se esforçando, jogando você contra Deus. E aí você não vai se converter da sua maldade. Porque você já nasceu malvado.
que você não vale nada. Aí você já nasceu malvado. Se alguém chega afagando você, você vai se achar que é o bonzinho, quando na verdade você não vale nada, não vale o que o gato enterra, e aí você não se converte da sua maldade. Se acha que é santinho mesmo, que Efésios 2:8-9 vai te salvar e pronto. E aí, pau no seu rabo e no rabo de quem pregou para você essa coisa. Então os profetas, naquele tempo que o Jeremias pregava, também era a mesma coisa assim. O povo andava pecando, e aí vinham os falsos profetas. Não, mano, você é contigo. Você é um homem de Deus. Deus se usa muito de você. Irmão, Efésios 2:9. Você é o filhão de Abraão. Deus te ama. O Senhor tem alma na tua vida. Irmão, vejo uma luz em você. Irmão, tá salvo. Sabe? Os profetas também viam isso lá. E aí os profetas chegou, fazendo isso, está corroborando e está afastando de Deus. E aí vem a desgraça. E aí quando chegar a desgraça, meu filho, chegou em quem falou para você, falsamente dizendo que você é o filhinho do papai, e em você. Nos dois. Aqui é a corrupção ativa e a corrupção passiva. O corruptor e o corrupto. Que corrobora, esforça suas mãos para você continuar praticando iniquidade e não para você se converter. Esse é o papel do capeta. É transformar, dizer que você já está salvo, que você já é o santinho, para assim você não praticar, para assim você não se converter, e aí você está ferrado, que nem ele. Sabe? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, a losna, uma plantinha amarguenta. E aí, quando começar a tomar essa plantinha amarguenta, comer essa plantinha amarga, e beber água de fel, e aí, meu filho, é pranto e ranger de dentes. Aí fica pregando, dizendo para o povo que a promessa não se cumpre porque eles não creem. Sabe? É o mesmo Espírito que operou em todo mundo. Operou com Adão, operou com Eva, operou com Caim. Sabe? Operou em todo o tempo, é o mesmo Espírito. Só muda de hospedeiro, de pecador. Mas é o mesmo Espírito. Você é pecador, esse espírito de mentira quer dizer que você já está salvo, que você é bonzinho, que você é o filhinho do papai. Assim afasta você do caminho da conversão de converter, e aí você está lascado. É exatamente o que está acontecendo com os pecadores cessibistas. Isso aqui é os falsos profetas. É isso que está acontecendo na congregação. Os falsos profetas, os cooperadores de jovens, os anciães, os diáconos. Fizeram essa mesma coisa aqui. A salvação não é por obras, é a graça de Deus, nós estamos na graça. Agora nós temos falta, nós temos falhas, você não tem ouvido a minha fraqueza, não tem ouvido o meu encontro. E aí não se converteram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam ensinando-vos vaidade. Falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. O que o cooperador prega? O Senhor te diz, por essa palavra, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Irmão, Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida desde do dia que você nasceu. Tudo isso, o que? 70 anos pregando isso. O Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Irmão, creia nas promessas do Senhor. Não descerá sepultura sem o Senhor ter uma obra na sua vida. Quem que pregava isso? Não era o ministério? Vossos capeta em Cristo?
Antes era virada de cativeiro, portas abertas, creia nas promessas do Senhor. Vai se cumprir na sua vida. Por essa palavra, o Senhor te diz. Por essa palavra, mano, falava até o RG. Tudo mentira. Tudo mentira. Sabe? E aí o profeta dizia. Paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizendo, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no... E aí o profeta dizia, não, mano. Se você chegasse em um e dissesse, ó, tal e tal e tal. Aí o falso profeta dizia, não, mano, nenhum mal virá sobre vós. Não havereis espada, nem havereis fome. Mal nenhum sobrevirá à tua tenda. Quem é que pregava que mal nenhum sobrevirá à sua tenda? Quem era um dos salmos mais lidos na congregação? Era o 91. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nenhum mal vai vir à sua tenda. O inimigo vem contra ti por 7 caminhos. Vem por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá de ti. Quem prega? A congregação, as palavras eram essas. 91 é nenhum mal chegará à tua tenda. E aquela lá, nenhuma ferramenta preparada contra ti subsistirá, mais ou menos isso. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Quem que pregava isso? Quase todo culto na congregação se pregava isso. Tudo isso dizendo que era o Senhor. O Senhor te diz, irmão, nenhum mal te sucederá. O Senhor te diz, irmão, um inimigo por um caminho virá contra ti, por 7 fugirá. Quem falava isso? Todo culto na congregação era quase assim. Ou a leitura da palavra, ou a pregação. Salmo 122, Salmo 121, 23 de Salmo, Senhor teu pastor, nada te faltará. Tudo pregação que o Senhor tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha. Quase todo dia, em quase tudo quanto é lugar, era esse tipo de palavra que se pegava na congregação. Tudo o Senhor te diz, por esta palavra. Estou sentindo Deus para pregar essa palavra, igreja. E a igreja, glória a Deus, aleluia, xalamanaia, rato que rói, gato que mia. Tudo mentira. Porque o que era para pregar é que você tinha que se converter da maldade dos caminhos. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. E aí foram profetizando da sua cabeça, da sua loucura. E o povo gostando, e gostando aqui, se iludindo, porque a vida estava fluindo normalmente. E aí o povo foi dizendo que são muitas obras, muitas maravilhas, muitos milagres. E aí buscava médico, remédio, advogado, juiz e tal, e conseguia. Tudo obra fictícia. Aqui, ó. E aí pregava e dizia, ele disse, o Senhor te diz. Tudo profecia furada, vagabundo. Agora, como o 3 de Eclesiastes tá indo na casa de todo mundo, puxando pelos cabelos, arrastando para fora, e aí vem com essa disso aqui. Vem aqui, escute. O povo crê em Moisés e crê em Deus. É um conjunto de crenças. Você não crê, não vai cumprir. Se você não crê, não vai cumprir. Antes era, creia nas promessas do Senhor. O Senhor vai cumprir essa palavra na sua vida, irmão. Não vai muitos dias, o Senhor vai cumprir essa palavra na sua vida. Por esses dias. Tinha uns que dava até 3 dias, outros dava 7 dias. E aí você recebesse no outro culto, já testemunhava. É a palavra que Deus... Mentira.
o reino da mentira, o reino da ilusão e da enganação. É que naquele tempo ainda a tempestade não tinha chegado, o castigo ainda não tinha chegado, o acerto de conta ainda não tinha chegado. Agora não, meu filho, agora é realidade. E aí, meu filho, tá lascado. E o Senhor saiu com indignação. Aqui, ó. O que o Senhor Jesus falou lá na parábola de Mateus, aqui, ó. Eis que saiu, aqui, ó. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Ou seja, aqui é quem esteve no conselho do Senhor. Ou seja, aquele a quem o Senhor o fez entender e o fez saber do que iria fazer. No caso aqui, Jeremias e outros. Cadê? E ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Aquele que Deus fez entender, fez saber, fez compreender o que iria acontecer. Esse esteve no conselho do Senhor. Eu estive nesse conselho do Senhor. Há 20 e tantos anos atrás, eu sabia disso. 20 e tantos anos atrás eu sabia. Só não sabia o tempo. Mas o quê? Há uns 25, 23 anos atrás eu já sabia disso. Só não sabia quando ia acontecer, o tempo que ia acontecer. Mas já sabia disso aqui. Eu já era crítico. E aí foi quando eu vi que tudo era mentira. Tudo mentira. Tudo farsa. Tudo ilusão. Sabe? Aí eu pensei, claro, fiquei isolado, né? Porque nadava contra a maré, o povo todo naquela falsa alegria, naquelas falsas promessas, naqueles falsos milagres, naquele falso tudo. E aí é claro que eu ia ser contra aquilo ali, que eu sabia que aquilo ali era uma farsa, que aquilo ali, perante a fornalha de aflição, ia derreter tudo. Ia derreter aquele glória, aqueles aleluia, aqueles xalamanai, aqueles rato que rói, gato que mia, aquela manifestação toda, aquela falsa alegria, tudo ia ser pro saco. Eu sabia que aquilo ali ia acabar. Mas é claro que eu ficava isolado, que eu estava nadando contra a maré, contra aquela farsa do caso. Mas eu já sabia disso aqui, só não sabia o tempo exato de quando iria acontecer. E chegou o tempo de por isso que eles estavam assim, no desespero, porque ele não tem resposta. O pregador, o ancião, o cooperador jovem, eles estão perdendo, não tem mais respostas. Resposta que, no caso, a persuasão, a ilusão, não sabe mais como enganar o povo, não sabe mais como persuadir o povo perante a situação real. Porque na situação boa, é fácil persuadir. Todo mundo está ali, é fácil persuadir. Mas na situação crítica e real e adversa, aí, meu filho, quero ver você persuadir. Persuadir quem está sofrendo. Quem está sofrendo quer sair do sofrimento. Não quer palavra, quer ação. Sabe? Quem está na boa, aí qualquer coisa, sabe? Porque ele está numa boa, aí ele ouve. Mas o povo agora quer resposta, quer operação de verdade, não quer ficar de blá blá blá, ouvindo blá blá blá. E aí, por isso que não sobe mais no Glória. Por isso que o Glória sumiu com outro Glória. Então, como o ministério não tem respostas, perdeu o poder de persuasão, então tem que botar a culpa no povo. Está perdendo o poder de persuasão, então tem que botar a culpa no povo. E aí, mano, compre a palavra porque você não tem fé. Se lascaram. Tão num mato sem cachorro e nem faz ideias. E aqui está as coisas que o Senhor vai fazer com esse povo. E aí eles vão ver o que é bom para tosse. Se lascou. Pegou a visão? Até mais, né?